Voltamos a apresentar Bandeirada. Bandeirada, de volta ao último bloco do nosso programa. Vamos rapidinho mandar uns abraços pro pessoal. Uma coisa rápida voando pra gente mandar aquele abraço pro pessoal. Ricardo Cacaso, grande abraço pra você. Adélia Batista, também um grande abraço. Carlos Fonseca, também ligado com a gente. Maurício Filho, Luiz Henrique Galupi, sempre muito bacana também a participação de vocês. O Ricardo Banniman também junto com a gente. O Rômulo Baroni, o Fábio Marcondes também ligado com a gente. E, bom, a diversão foi completa nos fins de semana dos comentários, né? Principalmente com Bruno Shinozaki. Usando o sobrenome do Hector Garzó, né? Vocês estão de garzação comigo que a prova teve 5 voltas. Que foi, né, só 5 voltas da Fórmula E. E aí eu brinquei com ele, né? Perguntando que primeiro tinha que parar de pegar fogo e depois começar a evoluir. Aí ele falou, tá falando da Moto E ou do Fiat Maré? Nossa. Aí eu falei, o Maré não tem mais jeito, fica tranquilo. Maldade isso aí, ô. Seu Cláudio Couto já teve um Maré e o bichinho era bom. Tudo bem que não explodiu na nossa mão, mas era bom. Ainda bem. Eric, Oi. eu vou economizar meus abraços. Manda aí. Vamos lá então. Além da Bruxante 52 que tá sempre aqui dando apoio, tem abraço. Aliás, bem lembrado, Rodrigo, aqui na segunda-feira, dia 12... essa semana você me falou, teve um aniversário da sua menor amiga. A Natália Teixeira, que até já foi repórter do site por um dia, né? Ela que tem 1,5 m de altura, encerra, né, no dia 12, aquele período que as pessoas ficam entre a maluquice e a boiolagem, né? E então, fazendo 24 aninhos de idade ela e continua com 0,5 m de altura, né? Um beijo pra ela também. E também, Rodrigo, um parabéns pra todos que acompanham a história do Acaíque, que completa no dia 12 6.000 dias de correção, 6.000 dias que ele foi criado, porque a atividade tá meio tenso. Não faz mal, 6.000 dias de existência. Ótimo. Sensacional. 6.000 dias, mas a atividade tá devendo, mas... não se preocupe, daqui a pouco surge ideia e você volta com ele de alguma forma. Chuto de vez, né, que nem tu fez com o teu blog. Não, o blog se transformou, não se preocupe. Ô, Carlos! Opa, vamos lá. Abraço pra dona Silvana e dona Alice, um beijo especial pra elas. Seu Cláudio Couto, como foi Dia dos Pais, já que o seu Toninho tá no modo vegetariano da coisa. Aí, seu Cláudio Couto, que me considera tão bem quanto o filho também, um beijo, abraço pra você, tô com saudade. Se tudo der certo, fim de agosto, início de setembro, tô aí pra gente comemorar o aniversário. Dona Beth também, aquele grande abraço, porque também foi mãe e pai desse sujeitinho aqui. E assim, pra Dona Alice eu tenho que mandar um especial que, cara, ela fez uma declaração. Eu cheguei na sexta-feira passada em casa, assim, pai, tô pra você. Ela fez uma puta declaração que, cara, eu tive que dar aquela... Segura, não sai suor dos olhos. Aquela gotinha começou a escorrer pela lateral. E a todo mundo que tá com seu pai aqui com você, que não tá mais nesse plano, que ele tá no modo vegetariano também, aquele forte abraço e feliz Dia dos Pais pra todos. É isso aí. E abraço pra todos os nossos colegas de programas, podcasts, não vou nem ficar citando aqui porque é muita gente, muito bacana ter tantos programas falando de esporte a motor. Cristiano Oliveira, só uma pergunta, só um comentário: o esporte a motor é esporte, tá? Você fica falando que automobilismo não é esporte porque não tem esforço humano. É o esporte solitário mais coletivo de todos. Exatamente. Falar que esporte a motor não é esporte é a mesma coisa dizer que hipismo não é esporte também, porque não tem esforço humano, tem do cavalo, coitado. Sem contar, o cara corre sozinho? Corre, mas aí pra poder trocar pneu, abastecer, fazer tática de equipe, quantas pessoas por trás não estão envolvidas? Aí entra outra amiguinha, coisa. Eu acho melhor você rever seus conceitos. Não, o Cristiano é gente boa. E aí, falando disso, a gente Pena que é vascaíno, né? Só continua gordo. Melhor do que ser bugrino.
É vascaíno, coitado. Ah, eu tô morto no próximo programa, tá? Ô, gente. Aí, essa frase que o Carlos falou vai pra outra coisa. Esporte a motor não é esporte de rico. Vê quanta gente trabalha pra botar um carro na pista. Muitos mecânicos e engenheiros e... Bom, enfim, uma infinidade de gente pra uma equipe sair do papel, né? Vamos pros momentos? Lá vem. Tem outro pra Bora homenagear lá. de forma merecida. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Este cidadão aqui completou na última quinta-feira. Ele completou. Cadê a idade do cidadão? 66. Eu não quero errar, 66. Eu ia falar 64, mas agora já tá corrigido. 66 anos. Hoje ele não ostenta mais bigode, mas o bigode dele foi muito conhecido no esporte a motor. Nigel Mansell fez aniversário, campeão da Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy. E para esse quadro a gente vai pegar um pouco do misto que a gente gostaria de ter dito no programa anterior, juntar com o Nigel Mansell e falar da primeira vitória dele. Nós vamos começar as primeiras vitórias dos pilotos, a gente vai citar algumas provas boas, sensacionais, porém a primeira vitória dele na Fórmula 1, que foi a corrida que decidiu o título mundial de 85. Uma temporada amalucada, onde todo mundo previa um grande equilíbrio e na temporada, na verdade, nós tivemos um passeio do Prost. Bom, nos treinos classificatórios tivemos o Senna fazendo a pole com o Piquet. Novidade. Oi? Novidade sendo fazendo pole, né? Quase novidade, exatamente. E ele... eu acho que eu não peguei o link. Não peguei o link, tá certo. O que acontece? Com o link aberto aqui. E, Rodrigo, só uma pausa. Esse momento aqui, já... esse que a gente tá marcando aqui do inglês, já serviu para eternizar o que seria uma marca registrada dele pro resto da carreira, né? O 5 vermelho. Exatamente, o Red 5. Que não tinha na época da Lotus, quando ele corria de Lotus. E aí ele ficou na Lotus sem vencer prova. Teve aquela clássica que ele desmaiou em Detroit, mas passou em branco na Detroit Lotus. não, Dallas. Dallas, isso. Bateu em Mônaco quando liderava. Teve problemas quando estava em segundo, chegando no Prost em Estoril, tudo isso de Lotus. E aí ele foi para Williams. Na Williams ele conseguiu a primeira vitória. Ele venceria a outra em sequência também, que é na África do Sul. Foi uma sequência dos 3 primeiros pódios dele pela Williams. Bélgica, né, que ele chegou em segundo com a vitória do Senna. Aí na Europa ele venceu com o Senna em segundo e o Keke Rosberg em terceiro. Keke Rosberg estava fazendo uma temporada meio difícil, mas mesmo assim ainda conseguiu a terceira posição no campeonato. Aí ele foi para a McLaren com aquele carro branco e dourado horrível. E, bom, o Mansell fez uma prova espetacular em casa. O GP da Europa era em Brands Hatch. Foi esplêndido na corrida, venceu. Com a 4ª posição, Prost garantiu o título, com 2 provas de antecipação. Ainda teríamos a África do Sul e a estreia do GP da Austrália em Adelaide, aquela confusão toda. Senna liderando, depois batendo. O Rosberg venceu com os 2 carros da Ligier batendo entre si. Os 2 foram pro pódio, porque todo mundo começou a abandonar e ainda volta à frente. Uma zona. E o Philip Strape ganhando depois da prova um bilhete azul. O bilhete azul, da cor do carro, enfim. Essa corrida de Brands Hatch, onde o Mansell conseguiu essa primeira vitória, foram 21 segundos à frente do Senna. 58 à frente do Keke Rosberg, humilhado pelo Mansell naquele ano.
apesar que teve muito equilíbrio, mas naquela corrida foi uma vergonha. Isso só porque 4 terminaram na mesma volta. o Eric tá no metrô, tá? Daqui a pouco ele... Não, chega. foi mal. É que Agora sim. Falando, só 4 terminaram na mesma volta. Só 4 terminaram na volta. Na época era muito comum isso, né? O Hélio De Angelis foi quinto, uma volta atrás, e o Thierry Boutsen com a Arrows de motor BMW foi sexto, 2 voltas atrás, largando em 12º. O outro piloto que disputava o título na época era o Michele Alboreto, que viu o seu motor turbo explodir na volta 13. Ele já tinha largado em 15º, ou seja, a situação estava muito mal. Ele ainda foi vice-campeão, não dá pra entender como que o Alboreto foi vice-campeão daquele ano. Carlos, Eric, com vocês. Primeira vitória de Nigel Mansell. E comemorando. Só pra constar, esse aqui, o resultado do Prost foi descartado ainda. Ainda teve o descarte, né? O resultado do Prost foi jogado fora. Mas assim, eu vou acabar até puxando um outro parêntese depois, só pra porque assim, eu quero essa história do... Eu sei que o foco é o Grande Prêmio da Europa de 85, mas olha só uma coisa que eu acho interessante que eu falei. Eu falei que o 5 vermelho, ele se eternizou pelo resto da carreira dele. Ele foi campeão usando o 5 vermelho. No ano seguinte, ele foi pra Indy, levou o 5 vermelho pra Newman Haas. Na primeira corrida, ele venceu. Ele venceu olha isso. Primeira corrida dele, tipo assim, cansa de Fórmula 1, vou correr na Indy. Aonde? Uma piscina lá na Austrália lá. A gente sabe que isso porque ele quase cagou a corrida. A gente sabe porque que ele saiu errado na última relargada. Eric, levou o 5 vermelho, venceu aquela corrida e venceu o campeonato. Eric, a gente sabe que não foi bem assim, né? Ele foi saído da Fórmula 1 graças ao Prost ter retornado pra Williams, né? Sim. E porque Frank Williams nunca quis fazer um bicampeão. Aí tem que se ferrar, né? Teimoso. Frank Williams e Atlético Mineiro sempre de mãos dadas. Concordo. E aí? Mais o que dizer? Mas cara, é aquela parada, né? Quando a gente vê aquela parada. São vários pontos da história sendo feita, principalmente o icônico 5 vermelho. Icônico e mesmo. Mansell é o reconhecimento do esforço, onde ele vendeu tudo por um sonho e lutou. Ele quase morreu num acidente nas categorias de base. Ele ficou 2 anos parado. A esposa ajudando ele. Tudo bem que o Nelson Piquet adora trollar ela, mas tudo bem. Mas a Rosiane salvando também o Mansell ali nos momentos de aperto. Até que ele ficou chavecando o Colin Chapman. Até que ele falou assim, vai, para de encher o saco, vai. Entra nos carros aí, vamos ver no que dá. Tudo bem que ele só e aí começou a mandar bem. Tudo bem que no começo não... 80 não muito, porque ele tava entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1, né? Exato. Sim. Mas no primeiro ano mesmo dele de campeonato, já um 3º lugar na Bélgica. Né? E com um carro que teve que ser meio que remendado, porque o projeto que foi feito primeiramente foi banido pela FISA. Sim. Aí veio 82, mais um pódio no Brasil. 83, outro pódio na Europa. 84, já 2 pódios, França e Holanda. E um sem número de abandonos, né? Porque o Mansell era assim, era vencer o muro. E era o motor Renault, né? Que bebia mais que nós tudo. Exato, e quando não era o motor que fazia boom. Aí em 85 ele foi pra Honda, né? Aí... Pra Williams, desculpa. Motor Honda, tá certo. E aí começou a história, tudo começou nesse GP da Europa de Brands Hatch, né? Uma carreira que totalizou 31 vitórias, 4 equipes, né, que ele passou, 59 pódios, 482 pontos, 32 poles e o título mundial de 92. E tudo 4 começou... equipes em termos, né, Rodrigo? Porque eu tava a McLaren e nós somos lascados. Não, porque assim, foi Lotus, Williams, Ferrari e Williams de novo. Sim.
Foram 3. A McLaren... Mas foi. Tá? Sentou e correu corrida. Foi um vexame, mas correu. E isso se a gente contar que ele ainda teve mais 5 vitórias na Indy, todas em 93, quando ele foi campeão, porque em 94 ele passou em branco, ainda se queimando em Indianápolis, já pensando em voltar para a Fórmula 1, né? No GP Masters ele teve 2 vitórias, naquele bendito GP Masters, e ele correu de BTCC também. 7 pontinhos, terminou em 18º lugar, mas correu com o Ford Mondeo em 98 pelo BTCC. E Nigel Mansell também teve história nas 24 horas de Le Mans. Não durou muito, Tudo bem né? que durou, tudo bem que durou 1, 2 voltas só, onde ele correu com os filhos. 4. Ah, que bom. 1 ou 2, não, 4. Tá ótimo. Mudou muito a cotação da Libra aí, hein? E ele quase foi parar na Jordan, né, em 96. Nossa. Sim. Ainda bem que não, deixa quieto. 4 segundos mais lento que o Villeneuve. Aí também chega, né? E é isso. Não, mas ainda bem que só 4, né? Vamos lá, porque hoje tem muito piloto que fica abaixo, que fica bem acima disso. Bem acima disso. Ô, Rodrigo. E assim foi o GP da Europa de 85, como fica para os momentos a primeira vitória de Nigel Mansell, Eric. Exatamente. E só pra constar, o Mansell eu acho que deixou o bigode crescer de novo, hein? Ah, é? É. É pra não ficar com cara de tiozão. É que nem o Ratinho, ele usa o bigode pra compensar, entendeu? Ah, tá. Procure no vídeo lá o Ratinho falando sobre o bigode. O Vamos resto não dá aguardar. pra publicar aqui, mas é basicamente, ele usa o bigode pra compensar. Exatamente. Vamos lá então, gente. Agora é hora da gente por as notas, né? Chegou a hora do melhor e do pior da semana. Como eu falei, tem muita coisa pra falar. Vamos começar com 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. É hora da nota 0. É aquela hora que a gente respira fundo, dá aquela atrasada na vinheta de propósito, que tem coisa pra gente falar. Porque eu falei um monte de vezes lá, principalmente na MotoGP, me aguardar no 0, né? Carlos e Eric, vocês me permitem que eu comece? Vai. Vamos Faça lá. as honras. Vamos lá então. Eu vou começar, depois cada um também cite os acidentes, os azares, enfim. Eu vou passar por um geral. Acidente, pra mim foi o do Raul Mazia. Vai ser tudo moto praticamente aqui. Pra mim o acidente do Raul Mazia foi o mais feio e ele saiu andando tranquilamente. Não dá pra citar os outros que tiveram, que o pessoal teve que ir pro hospital. Isso aonde? Na Moto 3. Ah, tá. Penúltima volta da Moto 3, o Raul Mazia brigando pela vitória, ele deu uma escapada na última curva que ele voou. Ele saiu na parte de dentro, ele só foi cair no chão na parte de fora da pista. Foi feio e ele saiu inteiro. O azarado da semana não tem como não ser outro senão Eric Granado. Não tem outra coisa pra dizer senão azar. Numa prova que tinha tudo pra ser icônica, dele largando em nono, em menos de 2 voltas assumindo a liderança. Ele já mostrou que é o mais rápido do grid, porque na Alemanha ele teve o problema, caiu pra penúltimo. Na primeira curva, que ele escapou, caiu pra penúltimo. Ele veio passando todo mundo até chegar em 8º. Vamos ver se em Missano ele tem melhor sorte e que essa vitória venha. Né? Tá na hora já da gente voltar a ouvir o hino brasileiro na MotoGP. Seja ela na Moto E, enfim. Bom, os tosqueiras da semana não poderiam ser outros senão 2. Pedro Cardoso, que exagerou na reclamação com a Bia Figueiredo. Ele que partiu pra cima da Bia, falando um monte, então ele é o culpado da confusão dos dois. E Mark Marques. Quem mais poderia ser? Quem anda herdando esse talento do seu companheiro de equipe em falar o que não deve, né, Eric? Porque ele fez o que o Hamilton... Lembra o Hamilton quando o Rosberg foi campeão? Querendo desmerecer. Depois de tanto perder, até que enfim ele ia ganhar. O Mark Marques me solta que
Eu ganhar o título no fim do ano, ninguém vai lembrar dessa ultrapassagem, dessa corrida. Tá bom. Bom, memes. eu só vou dizer o seguinte, a postagem do Grande Prêmio, na postagem, o primeiro comentário foi Galvão, aí o segundo, diga Tino, que é clássica também, né? Trocou? Pois é, sentiu. Nota 0 pra Chave Vierge, um acidente bizarro, um acidente bizonho, ele ainda quis reclamar do acidente, ele atropelou o Tetsuta Nagashima, e o Nagashima ficou um tempão no chão, sentindo a contusão, o Vierge foi um bananão, mas pelo menos ele teve a honradez de ir lá pedir desculpa, depois pro pessoal da SAG. Olha, agora eu colocaria como JR aqui o acidente entre o Bastianini e o Marini. Então o JR Porque não é o acidente, é o Marini. Se não me engano, o Marini perdeu o controle da moto e fez o strike no Bastianini. Fez o strike. Então... Bastianini, tipo, na moto ali, bem... Ei, de onde veio? Caiu, pois é. E fica então o JR é o próprio, o Marini, né? Não, coitado do Bastianini, não teve culpa nenhuma. Assim, eu coloquei por causa que ele foi um dos envolvidos ali pegou a coisa pronta. Coitado, foi passageiro. Aproveita até o 0, Carlos. 0 pra Red Bull, onde fez algo... Assim, dizem que quando você erra uma vez, ok, repetir um erro já se chama burrice. Burrice. E foi o que Christian Horner e Helmut Marko, que, repito, está naquele local devido à cota. Com todo respeito a quem está em seu emprego por cota, mas ali é de forma pejorativa. Sim. Porque só sai caca daquela boca. Parece que quando a pedra acertou o olho dele, saiu um pouco de massa encefálica também. Não, como eu li esses dias, vai ver que deve ter feito alguma operação sem sucesso, ligou o intestino direto pra boca. Pelo amor. Também, boa ideia. Mas eu fico mais nessa do tipo, como a pedra acertou o olho dele nos anos 70, ali furou o olho, deve ter perdido massa encefálica junto. Não, o Helmut Marko é o campeão de falar o que não deve. Então, por isso, cara, o senso, o pouco do senso que fica no cérebro, foi embora naquela pedrada. Porque fazer o que fez, limando o Gasly, rebaixando ele no meio da temporada, tá triturando a vida dele, vai pôr o Albon na linha de frente, no meio de tiroteio. E o Kvyat, que conseguiu o pódio nessas últimas etapas, tudo bem, ele tá meio dopado pela alegria de ser pai, no caso a filha dele, a Penélope, recém-nascida. Mas assim, eu consegui um melhor resultado da equipe e vou continuar aqui. Legal, hein? Legal pra caramba. Ele vai pra começar Fora a aprender. Do esporte a motor rapidinho. Rápido, pelo 0 amor de para Deus. o Guarani Futebol Clube. Cara, você quer fazer alguma coisa em clássico, coisa assim, e o clássico, pra quem não sabe, clássico Ponte Preta e Guarani, eu colocaria como um dos piores do mundo. Não é só daqui do Brasil, da região, não. O bicho pega nesse clássico. Sim. E no sábado, na véspera do jogo, filmaram e acabou vazando. Torcedor colocou camisa de torcida organizada da ponte na entrada do ônibus do Guarani. Os caras pisando na camisa. Legal. Resultado, 1-0 Ponte Preta. E o Guarani na última posição. É. Tá pior que a Williams. Legal a vida, né? Tá pior que a Williams. Achamos a Williams da Série B. Da hora. Lindo. Da hora a vida. Da hora a vida. Eric, tua vez. Vamos lá, pior que você ficou meio complicado de puxar. Mas assim, você eu ia vou citar acabar a Red Bull também? Aí, dentro do esporte motor, eu acho que é 0 para a organização do Superbike Brasil. Confirmação Superbike Brasil. Ali era um não mencionou isso estadual, né? agora. Ali, na verdade, é um campeonato estadual. Mas
É o motociclismo brasileiro que tá em xeque. Exatamente. Mais um piloto que não vai voltar para casa porque ficou pelo caminho, porque as pistas estão cada vez mais inseguras, principalmente para andar de moto. Eric, oi. Vou tocar num ponto muito polêmico e eu sei que vai ter gente que vai me odiar. Categoria de 1000 cilindradas não é para amador. Não é. Mas não é para amador. Um campeonato de 1000 cilindradas. Gente, 1000 cilindradas é o campeonato mundial. Você tem que ter pelo menos algum título ou resultados expressivos para 1000 cilindradas, para quem tá boiando, é a moto, por exemplo, é a MotoGP. Sim. Quer dizer, você não pode chegar e botar os caras pra correr assim, do nada, numa moto cascuda dessa. Não rola, gente. Mas eu assino cheque, dana-se, amiguinho. Assina cheque na categoria inferior. Mostra resultado numa 300, numa 600 pra subir pra 1000. Exatamente. Eu sei que tem muita gente que vai me odiar por causa disso, mas... Não sei por quê. Quem vai odiar vai falar, mas aí o grid fica reduzido. Ok, que faça 2 anos sem ter categoria 1000, pra quem chega, por exemplo, começa com 300 e 600. Campeão da 300 sobe automático pra 600, 600 quem já tem experiência no riscado. Aí os melhores sobem pra 1000. Vou fazer um critério... Pra fazer um campeonato consolidado. Só fazer um critério legal de acessos e você consegue. Tem muito o que explicar a Federação de Motociclismo do Brasil. Mesmo sendo só o campeonato estadual. É ela que rege, é ela que tem que se explicar. Mais alguma, Eric? Não, por enquanto não. Então vamos lá que a gente tem 10 minutos para encerrar tanto esse e agora... Tem mais algum, Carlos? Lembrou de mais algum do esporte motor? Não, por enquanto não. Fica só esses mesmo. Eu ia colocar 0 pro acidente em si do César Ramos com o Valdeno Brito, mas na verdade isso vai merecer um 10, que a gente vai ouvir agora. Nota 10! Eu vou começar porque é o seguinte, gente. Ele tá numa temporada difícil. Ele veio numa decrescente de resultados, não de talento, mas numa decrescente de resultados. Não foi bem na Eisenbahn Racing. Meu microfone também não tá bem. Não foi bem na Eisenbahn Racing. Não tá indo tão bem quanto se esperava agora na Prati. Mas tem que dar nota 10 pro Valdeno Brito. Porque, ele não teve culpa nenhuma no acidente. O César Ramos fechou a porta dele. O carro dele quase voou, quase capotou. Depois na volta, depois que o César Ramos bate, ele volta e pega a lateral do Valdeno Brito, que o carro dele quica, mas não chegou a capotar. Pacientemente, com toda a lucidez, ele indo pro box, dando entrevista pro Felipe Cury do Sport TV, claramente falou, olha, na minha mente eu quero apenas crer que ele não fechou de propósito, que ele simplesmente não viu o meu carro. Esse carro realmente tem um ponto cego. E aí também saiu inteiro do carro, não teve problema nenhum. Mas... E olha que em outros momentos o Valdeno já foi querer partir pra pancada, hein? Exatamente, aí é que tá o diferencial. Porque ele tinha todos os motivos para ir pra cima do César Ramos e socar o César Ramos com capacete e tudo. Que fique claro que o César Ramos não fez, minha opinião também que ele não fez de propósito, mas ele foi o errado do acidente, ele fechou a porta do Valdeno Brito, deixou o coitado do Valdeno sem espaço nenhum para correr. Por isso, nota 10 pro Valdeno. É de uma simplicidade monstruosa, mais do que muitos pilotos também teve que encarar um monte de preconceito, até pela sua origem, e respondeu à altura com vitórias, com grandes corridas, e hoje é um dos mais respeitados do grid. Valdeno, é 10 pra você.
O outro 10, gente, eu acho que vocês três vão falar, mas não tem como. Ele é 10, ele é a melhor ultrapassagem. E André Dovizioso foi sublime nesse fim de semana. Eu não costumo escrever coisas em caixa alta quando vai pro Instagram do programa, pro Facebook, mas foi espetacular nessa corrida. Foi brilhante o desempenho de André Dovizioso. Carlos, Eric, acrescentem mais alguém que quiserem. Carlos, vai, tô com preguiça. Começa você, Tá, então, vamos Carlos. lá. Eu tenho que dar 10 para Kevin Harvick também e pela a equipe Stuart Haas pela excelente tática. O Harvick seguindo com afinco e os caras falando assim, ó, faz isso que vai dar certo. Vai. Foi, Beleza. Resultado, deu certo. Victory Lane. Bom, além disso, 10 para Jamie Chadwick, a primeira campeã da W Series. Aliás, 10 pra... Não somente campeã, também como embolsando €500 mil. É Sim, uma, aliás, é uma 10 boa. Aliás, 10 pra categoria, né, que vingou e que Sim. seja realmente Não somente pra categoria, como pros padrinhos, né? Que não são qualquer um. David Coulthard e Alexander Russo, exatamente. Sim. E 10 pra Felipe Fraga também. Que soube ser Conseguindo, lúcido. tendo o seu talento reconhecido lá fora. É mais um que vai fazer história. Esse, olha, tem muita gente E que pode respeita colocar ele como sucessor natural de Daniel Serra nos GTs. Era isso. Eu Tudo bem, a particularmente... diferença não é tanta, é algo em torno de 9 a 10 anos ou menos. Aí quem quiser dar uma olhada aí, corrigir, pode corrigir, que eu tô falando aqui a esmo. Mas assim, quando o Serra chegar e falar assim, tá, pra mim parei, certeza que o Fraga vai ser o substituto natural. Ah, mas tem chão ainda pro Serra, viu? Aliás, acho que o Serra já devia ser contratado de alguma Sim, equipe. tem muito chão. E não duvide que se ele não conseguir uma vaga pra uma das equipes de fábrica. Podia, né? Chega de... Principalmente a Corse, né? Chega de Pierre Guide, chega de Calado, bota o Serra como titular numa dos carros. Bom, pelo menos ele vai lá e ele aí mostra o vai talento. E também não tem como não dar 10 para Thiago Camilo e Rubens Barrichello por excelentes vitórias na Stock. Exatamente, fizeram o que quiseram nesse fim de semana. Eric, Além de todos esses que vocês já mencionaram, a gente pode mencionar também o final da MotoGP do Marc Marques e o André Dovizioso. Dovizioso. Sensacional, cara. Aliás, Sensacional. o fim de semana na MotoGP com as 4 provas foi muito bacana. Todas as provas foram muito boas. Agora, essa ultrapassagem vai ficar... E rapidinho, por que não 10 para Romano Fenati? Porque ele ainda tem uns purgatórios pra pagar. Ao início de sua redenção, Mas ele ainda tem que que pagar. seja a primeira de muitas e que a cabeça dele fique no lugar. Tem que pagar mais algumas, igual o 13 da Paraíba. Tem que pagar mais coisa ainda. Assim... molezinha, né? Tá bom. Fez graça a vida toda. É o início, né? Dizem que para toda caminhada existe o primeiro passo, já dizia o provérbio chinês. Mas não pode Quem ser. sabe ele não tá começando Carlos, dessa forma. mas não pode ser assim, eu fiz porcaria. Não vamos, não A é vida- assim. não, peraí. A gente tem que reconhecer que ele mandou bem, mas tem um velho, vai longo ser- caminho pela frente. Não vai ser igual faz porcaria a vida inteira. Me arrependi, pronto, vai pro céu. Não. Fazer muita coisa ainda por aqui. Até a cachorra concordou. Vamos lá, gente. Hora de encerrar então. Tá na hora da gente encerrar. E a gente encerra agradecendo vocês todos, queridos ouvintes, que estiveram com a gente, que ouvem pelo YouTube, que ouvem pelo feed. Sei lá qual programa você usa, tem um monte de programa legal para ouvir nosso programa em formato de podcast, né? Pra quem gosta Eu de ouvir gostaria pelo de celular. comunicar, inclusive, que a Janela ficou muito pistola com o programa da semana passada, né? Por quê? Por causa da piadinha que eu mandei, tá. que eu soltei dela. O exposit que eu mandei. Meu Deus do céu, ela tem motivo pra tá bravo, né? Semana que vem tem Indy em Pocono.
Teremos Copa Truck em Santa Cruz do Sul. A NASCAR com as 3 categorias em Bristol. Mercedes Challenge e Copa HB20 em Santa Cruz do Sul. Super TC 2000 em San Nicolás, na Argentina. O BTCC em Truxton. A Fórmula 3 britânica em Silverstone. Super Fórmula e Moteg. Teremos MXGP e WMXGP em Imola. Sim, dentro do complexo do circuito de Imola. Superbike Brasil em Interlagos. E o início da Classic TT Ilha de Man. Segunda parte das festividades na Ilha da Bandeirinha Vermelha. É? Na verdade é o grande prêmio de Man, não é o troféu turista, é o grande prêmio. Sim, mas é que eles chamam o grande prêmio como o Classic TT. Ah, sim. É o nome oficial, vamos dizer assim. Mas não é o primeiro TT Ilha de Man, não. Mas o início vai ser na semana que vem. Então, até semana que vem, Eric. Até semana que vem, vamos ver se a bruxinha dos 52 não solta mais nenhuma pedra cretina pra eu expor ela aqui no programa. Ei, Eric, vai apanhar qualquer hora. Qualquer hora a gente todo dia. Aliás, uma vez a gente escutou no boteco, né? Plaft, ao vivo. Foi lindo. Carlos. Oba! Tua vez. Até semana que vem, abraço. Até semana que vem, Rodrigo. Até semana que vem, Eric. Mais uma vez a você que nos ouve, o muito obrigado. E não perca, final de semana que vem vai ser legal. Vai ter pouca corrida? Vai, mas vai ser legal, cara. Vai ser legal. Abraço. Sempre é legal, isso é sempre muito bacana. Então, queridos ouvintes, um grande abraço a vocês e até semana que vem. Tchau! Bandeirada.